Ok, irmãos, seguimos então aqui com a nossa série de mensagens sobre o Decálogo, 10 palavras que definem a nossa fé. Nosso texto de referência tem sido Deuteronômio, capítulo 5. Daqui a pouco vamos fazer a leitura. Irmãos, muitos profissionais da educação e das ciências humanas só agora estão se despertando para um fenômeno que já ocorre na sociedade ocidental, pelo menos desde a chamada Revolução Cultural da década de 60 e 70. E esse fenômeno é a inserção precoce das crianças e adolescentes, e principalmente os jovens, na sexualização. É um assunto muito polêmico, muito abrangente, mas o que vem a ser a sexualização precoce? É o estímulo de comportamentos sexuais em uma classe de pessoas que ainda não dispõe de maturidade física, nem psíquica ou emocional para lidar com isso. Então, esse processo pode escalar até a erotização inconsequente, o que leva muitas crianças e adolescentes e muitos jovens a exporem os seus corpos publicamente, com o fim de se ajustarem, digamos assim, a um sistema, a uma máquina que trabalha para o mal. E outros efeitos desse fenômeno são muito extensos e profundos para a gente tratar aqui. Mas por que nós começamos falando sobre isso? Porque essa é meio que a ponta do iceberg, que mostra onde pode chegar a mente sexualmente deturpada do ser humano, não é? E essas coisas trazem consequências desastrosas e muito penosas para nós todos e para a sociedade também como um todo. Então, assim, só fazendo uma observação, daqui por diante nós vamos usar os termos sexualidade e ato sexual como coisas distintas, até porque elas são distintas. O ato sexual é a união física entre um homem e uma mulher, e é um intercurso sexual em si, pode ser chamado também de cópula ou relação sexual. Então, isso significa ato sexual, como nós vamos descrever aqui. Em relação ao termo sexualidade, existem muitas formas de definir isso, mas, em linhas gerais, nós podemos dizer que sexualidade é tudo aquilo que em nós nos leva a buscar o prazer. Muitas pessoas pensam que sexualidade tem a ver só com a prática sexual em si, mas não. Nesse sentido, não precisa nem ser o próprio ato sexual, pode se referir à troca de afagos, palavras de carinho, etc. E há estudiosos que defendem que até o ato de saborear uma comida está ligado à sexualidade. Por quê? Porque quando você saboreia uma comida, a sua mente ativa as mesmas áreas do cérebro que são ativadas pelo ato sexual em si. Okay? Então, nós vamos fazer essa distinção aqui, e esse é o significado de cada um desses termos, basicamente. É um dos temas mais difíceis da Bíblia, justamente por ser muito complexo, muito sensível e profundamente mal compreendido. E quando nós pensamos em crianças erotizadas, um dos primeiros sentimentos que nos ocorre é de que a sexualidade é mesmo uma coisa impura, má, e que se pudermos evitar seria bom, né? Se pudéssemos evitar seria bom. Mas, para sua surpresa, não somos nós só que pensamos assim. Muitos dos pais da igreja pensaram dessa forma. Tertuliano, Ambrósio, até Agostinho, entendiam de um modo em geral, o sexo, a prática sexual entre um homem e uma mulher, mesmo marido e mulher, na melhor das hipóteses, como um mal necessário para fins de reprodução. Então, num contexto eclesiástico, evidentemente, onde prevalecia o celibato, que é a opção de não ter uma vida matrimonial. Só que esse é o outro lado da moeda, é o outro extremo. Porque considerar impura e mal uma coisa boa que Deus criou em nós, irmãos, e também para o nosso bem, é tão desastroso quanto deturpar essa coisa boa que Deus criou.
Então nós precisamos sempre buscar o quê? O caminho do equilíbrio, da compreensão. E coube a reforma protestante e mais tarde, pasmem, aos puritanos a tarefa de recuperar a dignidade e a legitimidade do ato sexual no casamento à luz das Escrituras. Então, quando você ouvir o termo puritano, não tire conclusões precipitadas, porque os puritanos, eles não eram os bichos papões da teologia cristã, nunca foram. Eles eram homens zelosos, mulheres zelosos da sua fé, que em muitos, sim, radicalizaram em algumas coisas, mas eles também preservaram muita coisa boa que hoje nós ainda temos como coisa boa na igreja, no meio cristão. Então, os 2 mandamentos que nós vamos examinar hoje falam sobre isso. O dever que temos como povo de Deus de lidar com a sexualidade de modo digno, honroso, santo, como uma dádiva divina. Eu cito aqui a carta aos Hebreus. Venerado seja entre todos o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Hebreus 13, verso 4, parte B. O autor aos Hebreus, então, ele está trabalhando exatamente essa visão equilibrada a respeito da sexualidade e do próprio ato sexual no casamento. Ele diz, venerado ou honrado entre todos seja o leito sem mácula. Ele fala primeiro do matrimônio e depois ele fala do leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Ou seja, existem esses 2 lados na consideração, né? O ato sexual dentro do casamento, a sexualidade considerada à luz da Bíblia, saudável, é boa. Mas aqueles que fazem dela algo mal, corrupto, corrompido, Deus os julgará. Ok? Então, um texto que sintetiza bem o que nós vamos ver aqui hoje. No domingo passado, nós iniciamos o exame dos mandamentos da chamada segunda tábua da lei. Lembrando que a primeira tábua tem a sua ênfase nos mandamentos referentes ao dever que temos de amar a Deus sobre todas as coisas. E nós colocamos, inclusive, falamos sobre o fato de o 5º mandamento, que para nós é tido como o 5º mandamento, ele estaria dentro da primeira tábua, fazendo parte dos mandamentos referentes a amar a Deus acima de todas as coisas, porque isso se estende para a maneira como nós amamos e honramos os nossos pais. Está diretamente relacionado. Então, a segunda tábua da lei tem sua ênfase no amor também, só que o amor ao próximo. E foi assim que Jesus sintetizou os mandamentos quando foi perguntado sobre eles. Nós também explicamos que, se olharmos com atenção, podemos observar outra forma de juntar, unir mandamentos para formar uma maneira de analisá-los em conjunto, né? Então, nós conseguimos, nós explicamos aqui que nós podemos ter essa possibilidade de juntar os 6 mandamentos finais, porque para nós o 5º mandamento, que é considerado assim na tradição mais recente, nós o consideramos como o 4º. Se você quiser entender isso tudo, você precisa ouvir as primeiras mensagens, porque explicamos isso muito bem. Então, hoje nós vamos ver aqui mais 2 mandamentos agrupados. Na semana passada nós falamos sobre o 5º e o 8º, né? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo, e também não matarás, e ambos se referem a atingir diretamente o nosso próximo de modo letal, pernicioso, de 2 maneiras, fisicamente e moralmente. Hoje nós vamos ver o 6º mandamento e o 9º. O 6º diz, não adulterarás, e o 9º, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ambos dizem respeito à ordem de não tornar a sexualidade adoecida, algo vil, desprezível e impuro. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ok? Vamos fazer a leitura e depois vamos orar. Muito bem. Então, aqui, versículo 18 vai dizer, não cometa adultério, ou na antiga versão que a gente tem usado aqui, não adulterarás. E o versículo 21
vai dizer: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Só até aí. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Bendizemos, pois ela é viva, poderosa, eficaz. Ela pode sondar, penetrar no íntimo de cada um de nós, para sondar os nossos corações e mentes, e para ali, Senhor, também ajustar aquilo que está fora de compasso com a tua palavra e nos levar ao caminho da santidade, da pureza, da retidão. E é o que te pedimos, que a tua palavra faça em nossas vidas nessa manhã, que ela cumpra todo o propósito para o qual o Senhor a designou, que ela nos instrua, nos conduza, nos guie no caminho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então, a primeira coisa que devemos levar em conta é que, de acordo com as Escrituras, a sexualidade e o ato sexual não são coisas más em si mesmas ou impuras por si mesmas, como nós já deixamos aqui entrever. Eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele vai dizer: sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Romanos 14, versículo 14. Paulo está falando ali sobre a comida, mas se aplica a qualquer outra coisa. Ele está dizendo: eu sei, né, e no Senhor testifico que nada é impuro de si mesmo. A impureza está, na verdade, no coração humano. E para chegar a essa conclusão, ninguém precisa esperar uma revelação especial ou perguntar ao Google, basta observar como foi o início de tudo. Como Deus nos criou de modo a formarmos um casal, e ali, a partir do casal, formarmos uma família, macho e fêmea, primeiro o homem, depois do homem a mulher. Não houve nenhuma intenção de estabelecer maior ou menor, mas apenas essa foi a maneira que o Criador escolheu para criar, né, trazer à luz a existência de cada um de nós a partir da existência do primeiro casal. O fato de termos sido criados com dois gêneros distintos teve uma razão de ser. A partir do primeiro casal, deveria haver uma multiplicação. Então, o homem deveria encher a terra de seres humanos semelhantes a ele, assim como ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E para isso seria necessário haver um homem e uma mulher. Então, ao tê-los criado, o Senhor dotou a ambos de órgãos sexuais reprodutores que se complementassem. E além disso, ele também incutiu neles a sexualidade, o impulso sexual, o anseio pelo prazer que os levasse a se sentirem atraídos um pelo outro. E o resto você já sabe, não é? Então, o que fica aqui muito claro para nós é que o ato sexual ordenado por Deus, ele não tinha como finalidade somente a reprodução, mas também o prazer de satisfação e contentamento. Se assim não fosse, o meio de reprodução, a cópula, o relacionamento sexual entre o casal, ocorreria de forma apenas mecânica e não nos daria qualquer alegria. Só que Deus, o nosso Deus, é um Deus de alegria, irmãos. Amém? Nosso Deus é um Deus de alegria. E Ele criou todas as coisas também com o fim de ter prazer em cada uma delas. O prazer, portanto, é algo divino que está em Deus, o nosso Criador. Ele gosta de coisas belas, agradáveis, desejáveis, que o fazem se alegrar com aquilo que Ele fez. Portanto, para Ele e também para nós, o prazer, a satisfação, o contentamento, não há pecado nisso. E mais, Deus vê o ato sexual como algo poético, bonito. Né? Como nós vimos no autor aos Hebreus, dizendo que o ato sexual, o leito sem mácula, é nesse sentido que a vida, que o ato sexual praticado no leito seja legítimo. Não macule a glória de Deus, não macule a própria vida do casal. Então, de tal maneira que no meio da Bíblia nós temos um livro inteiro que trata de assuntos sem rodeios,
relacionados ao quê? Ao erotismo. E ele é tão escrachado, ele é tão explícito, que durante a Idade Média inteira, ele foi interpretado sempre de forma alegórica. Porque a coisa é tão explícita que os pais da igreja olharam para aquilo e se chocaram, e pensaram, a gente tem que encontrar um jeito de atenuar isso daqui, porque está muito claro isso aqui. Se eles pudessem, eles subiriam até o terceiro céu e aconselhariam a Deus, Senhor, faz uma revisão aqui, uma versão revisada e tira essas coisas, porque vai ofender muita gente, igual hoje querem fazer com a Bíblia, né? Tirar aqueles textos que ofendem a sensibilidade de alguns. Então, de novo, irmãos, a sexualidade e o ato sexual não são coisas más e nem impuras. Pelo contrário, pode haver santidade, beleza e poesia envolvendo essas coisas. A pergunta a ser feita é: quando a sexualidade e o ato sexual pode se tornar algo mau, impuro, desprezível por Deus? Quando a nossa sexualidade nos leva a desejar ou buscar o prazer no ato sexual de forma ilícita. E hoje nós vamos falar de duas dessas formas de ilicitude, uma explícita, pública, e a outra implícita, privada. E nós vamos ver a primeira, que é a respeito do adultério. Não adulterarás. E eu quero já me antecipar aqui, dizer para os irmãos que nós vamos buscar olhar um pouquinho mais fundo essa questão do que simplesmente voltado para a questão moral, ok? Nós vamos tentar olhar isso um pouquinho mais, o que isso realmente significa, por que esse mandamento foi colocado na Escritura. O que é o adultério em si, irmãos? Nós estamos aqui falando de um assunto que é bastante conhecido, bastante comentado, mas o adultério em si, então, é o nome que se dá a qualquer relação sexual voluntária praticada por um homem ou uma mulher que é casado ou casada com uma pessoa que não é o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa. E esse é um dos pecados mais graves descritos na Bíblia. Ele é comparado ao próprio homicídio, ao assassinato. De certo modo, o adultério era visto como uma forma de homicídio indireto. Por quê? Porque ele condenava à morte quem o cometia. O Daniel Block descreve assim, abre aspas, o adultério era considerado um crime capital, porque minava a integridade e o pacto do casamento. Violava a santidade da união sexual, profanava o ser humano como imagem de Deus e ameaçava a estabilidade da comunidade. Assim como o assassinato, o adultério contamina a terra e, por fim, faz com que ela expulse os seus habitantes. E é uma passagem que nos ajuda a entender bem isso. Veja comigo Levítico, capítulo 18, versículo 20, e depois versículos 24 e 25. Levítico 18, versículo 20. Primeiro, como é que diz aí? Não se deite com a mulher do seu próximo, para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. Agora, versículo 24 e 25, veja que interessante. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, e eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então, entre muitas coisas que são ditas aqui, está o adultério. Então, aqui o autor do livro de Levítico, ele usa essa metáfora, como se a terra fosse uma pessoa vomitando algo que está trazendo a ela enjoo, está fazendo mal, não pode ser digerido, não pode ser admitido. Então, é uma imagem que mostra a terra vomitando os seus habitantes por causa dessa prática. E essa passagem é muito emblemática, irmãos. O Senhor classifica o adultério, deitar-se com a mulher do próximo, como um dos graves pecados
pelos quais as nações que habitaram em Canaã antes de Israel foram expulsas da terra. E a gente não para muito para pensar sobre isso, né? Quando a gente pensa na terra prometida, a gente pensa que ali o único plano envolvido é o plano de Deus com Israel, mas não. Se você fizer uma leitura lá da promessa feita a Abraão, em Gênesis ainda, você vai ver que o Senhor diz, olha, a tua família será escrava numa terra estranha por 430 anos, até que se encha a medida dos amorreus. Ou seja, o juízo de Deus também fazia parte desse plano, desde o princípio, sobre os amorreus. E quando Israel entra na terra, a missão que Israel tem de tomar posse da terra não tem a ver com apenas tirar os habitantes para ficar no lugar deles. Não, Israel deveria ser usado como instrumento de juízo de Deus para punir a iniquidade dos amorreus, que eram, de um modo geral, o povo que habitava em Canaã. Por quê? Por causa de muitos pecados que eles cometiam, que haviam enchido a medida de Deus, e entre eles o adultério. Você percebe como uma coisa complexa? Não é uma situação simples, pontual, não é apenas uma questão moral, é uma questão histórica. E salvífico, redentiva, fazia parte do plano de redenção de Deus desde o princípio. Então é algo grave. E nós precisamos considerar isso, irmãos, com uma análise mais profunda. Que aos olhos de Deus, toda a criação é santa, portanto, a própria terra é santa. Não uma santidade própria, não quer dizer que a terra seja divina em si mesma, não tem nada a ver. Mas que pelo fato de ter sido criada por um Deus santo, ela deve ser considerada como sagrada, tratada com respeito, com reverência, que é devida ao próprio Deus que a criou. Quando você lê Romanos capítulo 8, você vê Paulo falando sobre isso, ele diz, olha, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque a terra toda será redimida por Deus. Meus irmãos, a terra nunca foi entregue por Deus ao diabo. Muita gente pensa isso. Então nós temos sempre aqueles extremos. O ser humano gosta de viver em extremos. De um lado nós temos aqueles ativistas que vivem considerando a terra como se ela fosse divina, que só pensam em preservação da terra, não pensam em preservação do ser humano que é criado à imagem de Deus como um ser dedicado e voltado para o Criador. Por outro lado, você tem aqueles que só se preocupam com a salvação da alma, não consideram a santidade da terra, não consideram a sacralidade da terra e usam e abusam dela como se ela não fosse criação divina. Então, o ideal seria que nós pudéssemos encontrar um equilíbrio, respeitar a terra, respeitar a criação de Deus como um todo, porque Deus vai requerer a sua criação de volta na consumação de todas as coisas. Então, além de trazer dano à parte ofendida e à família envolvida, o adultério também é um pecado contra Deus. O que José diz para a esposa do Potifar quando ela quer ter relações sexuais com ele? Você se lembra? O que ele fala para ela? É exatamente isso. Ele fala assim, como eu pecaria contra Deus? Ele não fala primeiro como eu pecaria contra Potifar, isso ele fala depois. Mas primeiro ele diz, como eu pecaria contra Deus? Porque ele sabia que o pecado era contra Potifar, mas antes de tudo era um pecado contra Deus. Então, a sociedade industrial e mecanicista, irmãos, tirou da humanidade essa percepção da sacralidade da criação e do devido temor com o qual nós devemos lidar com isso em termos mais abrangentes, mais amplos. E quando nós consideramos essa questão, nós conseguimos nos aproximar do entendimento sobre a gravidade de pecados como o adultério. Porque por meio dele o tecido social vai sendo rasgado, vai sendo rompido, e a sociedade vai perdendo a noção de santidade da vida e das relações humanas. Daí o barbarismo
que está a menos de um passo dessa desintegração da relação do homem com a criação de Deus. Então, uma das principais funções das leis que proibiam relações sexuais ilícitas era justamente proteger a comunidade, proteger o casamento e as famílias, mas também proteger a santidade da terra, onde o ser humano habita. E essa era uma preocupação que pesava não só sobre a sociedade israelita. De certo modo, todas as nações daquele período tinham suas próprias leis proibindo o adultério. Como nós já falamos sobre alguns mandamentos anteriores, e eu cito apenas 2 exemplos aqui. Primeiro, os contratos de casamento egípcios. Houve um autor chamado Jacob Rabinowitz, que em 1959 ele escreveu um artigo muito interessante. Se você procurar por esse nome, você vai encontrar contratos de casamento egípcios, Jacob Rabinowitz, você vai encontrar. E ele, nesse artigo de 1959, ele demonstrou que os documentos legais encontrados no Antigo Egito, eles utilizavam a expressão grande pecado para falar do adultério, caracterizando assim a infidelidade conjugal como uma falta grave contra a nação. Também alguns textos cananitas de Ugarit, que é uma região onde hoje é a Síria, se encontra a Síria. Um outro autor chamado William Moran, ele também tem um artigo interessante na mesma revista na época, e ele analisou esses textos de Ugarit, onde ele encontrou vários registros da mesma frase, grande pecado, se referindo também ao adultério, e muitas vezes isso resultava em punições como a morte ou a prisão, punições pesadas contra esse tipo de crime. O adultério foi considerado crime no Brasil até 2005, não é? Quando a conduta que era tipificada como crime, na época, o artigo 240 do Código Penal, ele previa uma detenção de 15 dias a 6 meses para o cônjuge infiel e seu amante. Se essa lei vigorasse até hoje, a gente ia ter milhões de ex-presidiários nesse país, além dos que nós já temos, né? Quiçá a nação toda envolvida nesse crime. Mas aí sempre tem alguém, um modernista, né, que avalia as coisas arcaicas como passíveis de serem revistas. E aí outra lei, a Lei 11.106, de 28 de março de 2005, promoveu a descriminalização. Ih, Jesus! Bom, o adultério não é mais crime, basicamente é isso. Essa palavrinha é enjoada de falar. Eu vou ensaiar direito, na próxima vez vou conseguir, porque não é a primeira vez que eu travo com ela aqui. Mas, enfim, o adultério, então, passou a não ser mais considerado como crime. Então, esse processo de normalização do absurdo, irmãos, começou bem antes do que a gente imagina, né? E eu me lembro muito bem, se não me engano, foi Nelson Carneiro que foi o autor desse projeto. Senador Nelson Carneiro. E eu me lembro muito bem que, na época, os comentários que a gente ouvia dos mais velhos eram assim, e agora a coisa vai virar bagunça mesmo de vez. Não é preciso ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão, né, irmãos? Então, a questão aqui não é sobre se a lei deveria ter sido mantida ou não. Esse não é o ponto. Mas sobre o que nos levou à sua abolição, que foi a perda do temor a Deus, o senso de decência, de moralidade, né, do direito alheio e da sacralidade do próprio casamento. Então, onde essa mentalidade trouxe a nação brasileira, irmãos? Ao que chegamos hoje. Hoje o nosso sistema de governo é anarquia. É o que nós estamos vivendo no nosso país. Ninguém sabe mais quem manda, quem obedece, não existe mais segurança jurídica, nós não temos mais referência para nada nessa nação. Então, é uma subcultura de corrupção, onde prevalece a individualidade,
né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E cada grupo se vê no direito de despojar o outro da sua dignidade, do seu direito, dos seus bens e da própria vida, desde que isso aconteça dentro de um contexto onde possa se justificar aos olhos da sociedade. Agora, por exemplo, nós vemos aí na situação que nós estamos vivendo no mundo, um mundo em guerra, um mundo em conflitos, né? Você vê pessoas atirando para todo lado, ninguém procura saber onde está o direito, onde está a razão, onde está a justiça, cada um apenas quer expressar a sua opinião dentro daquela visão que o convenceu de que aquela visão é a verdadeira. Então, olha até onde o adultério vai. Ele se traduz exatamente nisso, no despojamento do outro, na usurpação do direito alheio. E é uma subversão da ordem da criação, na qual o Criador nos deu a vida como um bem sagrado e precioso. Então, a minha vida, ela é tão sagrada como a vida do outro, e vice-versa. Não é? Isso nos foi entregue como uma espécie de arrendamento, irmãos. A nossa vida não é nossa. Nós temos a nossa vida como arrendada, mas nós devemos usufruir dela dentro de um determinado sistema que Deus criou, considerando que ela não é nossa. É um bem do qual devemos desfrutar por um tempo, pagando ao Criador, que é o dono da nossa vida, o tributo de louvor e de adoração, e sabendo que um dia nós teremos que devolvê-la a Ele, porque ela pertence a Ele, o legítimo dono. Amém, irmãos? Então, juntando tudo isso, fica bem mais fácil entender a gravidade das palavras de Levítico, né? Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levítico capítulo 20, versículo 10. O adúltero e a adúltera. No mesmo sentido, temos ainda uma repetição, não é? No 5º livro da lei, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Se um homem for encontrado dormindo com a mulher de outro homem, tanto o homem que dormiu com ela quanto a mulher morrerão. É claro que dormir aqui é um eufemismo para ter relações sexuais. Então, a gente entende por que isso era tão grave. Tudo certo até aqui, irmãos? O que nós temos tentado fazer, então, é mostrar como os mandamentos vislumbram algo bem maior do que simples questão moral. Questão moral é importante. Mas, ao mesmo tempo, se quisermos deixar claro que a moralidade instituída por Deus é o marco civilizatório que mantém a estabilidade das nações, nós temos que olhar para esse contexto mais amplo. Não apenas na própria Bíblia, mas na manifestação da graça comum de Deus que se revelou a outros povos, mostrando a eles valores iguais ou semelhantes àqueles que nós encontramos nos mandamentos, né, como formas de conter o mal e permitir o funcionamento dessa grande engrenagem que o mundo envolve, com seus povos, culturas, com seus hábitos, línguas, né, e cada um com a sua conjuntura específica. Então, como Jesus lidou com o adultério, irmãos? Como Jesus tratou isso? Você já sabe, não é? Nós já enfatizamos aqui que Jesus elevou e muito a nossa compreensão da lei. De forma bem resumida, Jesus nos ensina que tudo começa pelo amor a Deus. Ninguém começa a resolver uma equação de segundo grau, irmãos, sem ter conhecimento da tabuada, não é? A tabuada que é o ódio, né, o motivo de ódio das crianças que começam a estudar. É que a primeira luta dos pais é conseguir enfiar na cabeça das crianças que elas precisam decorar a tabuada. Então, se você não decorar a tabuada, você não vai conseguir resolver as equações de segundo grau. Aos olhos de Jesus, a obediência aos mandamentos está
para o amor de Deus, acima de tudo, como a equação de segundo grau está para a tabuada. Se nós não amamos a Deus, acima de tudo, não seremos capazes de lidar com os mandamentos de forma correta, prazerosa e ao mesmo tempo piedosa. E é para quem realmente ama a Deus que o apóstolo João, por exemplo, falou, os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Eu, quando li esse versículo a primeira vez, falei, poxa, João era um cara muito correto, porque para escrever uma coisa dessa, mas não é. Se você olhar a carta de João, primeira carta principalmente, qual é a palavra tema da carta? O amor. Ele fala do amor do princípio ao fim, e ele diz, ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo. Não é? Se nós amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Se nós temos a capacidade de amar, essa capacidade não está em nós, ela foi colocada em nossos corações por Deus. Então, por isso, João fala, seus mandamentos não são pesados para quem? Para quem ama a Deus. Para quem ama a Deus, os mandamentos são uma fonte de prazer, mas para quem não ama. Então, esse é um ótimo termômetro para nós considerarmos se nós amamos a Deus ou não. É prazeroso para você prestar culto a Deus? É prazeroso para você obedecer os mandamentos? Os mandamentos são algo prazeroso aos seus olhos? Bom, benéfico? Bons, né? Benéficos? É por isso que para Jesus, o mesmo amor também embasa a nossa relação com Deus, assim como deve embasar a nossa relação com o próximo. E antes de enfatizar o não adulterarás, Jesus enfatizou algo muito mais orgânico, né? Falando sobre a prática judaica de os maridos repudiarem suas esposas se estribando numa forma mosaica de concessão. Jesus os exortou dizendo, não foi assim no princípio. Então olha só para onde Jesus aponta. Não foi assim no princípio. O que Jesus está dizendo, irmãos? Vocês não podem se esquecer de como o Criador instituiu o casamento. Sobre que bases a ordem original da criação institui que o homem não deve repudiar a sua esposa. Isso explica, né, Jesus falando para eles, né? Isso se explica de forma muito clara no fato de que essa ordem nunca foi alterada por Deus. Ela permanece. Por isso Jesus mostra, olhem para o começo. A concessão de Moisés foi um arranjo temporário, foi um precedente aberto justamente por causa da dureza do coração humano. Então, Jesus faz uma distinção entre a lei de Deus e a lei de Moisés. Ou seja, a coisa era tão feia que Moisés teve que tentar remediar a situação. Isso não deveria, então, ter sido algo recebido com alegria, mas com tristeza, como se fosse uma solução oferecida originalmente por Deus, mas não é. Então, vocês deveriam se envergonhar de apelar a esse precedente provisório, porque ele é em si uma denúncia da maldade dos seus corações. Os irmãos estão entendendo? Suponhamos que você tenha, ao longo da sua vida, desenvolvido o hábito de tirar coisas que não são suas. Suponhamos que você seja um cleptomaníaco. Então você tem essa mania, né? E aí você chega na casa de uma pessoa e você percebe que essa pessoa começa a trancar as portas. Por que ela está trancando as portas? Porque ela já conhece a sua fama, sabe que você tem o hábito de pegar o que não é seu. Agora, a solução correta seria trancar as portas? A solução de trancar as portas é uma declaração de que você não é confiável. A solução, então, não seria trancar as portas, a solução seria que você fosse curado da sua mania. Essa seria a solução. Então,
Jesus está mostrando aqui, irmãos, que muitas coisas que nós muitas vezes consideramos justas e corretas porque resolvem o problema, não resolvem o problema. Então, executar o adúltero, enforcar o adúltero, executá-lo, não resolve o problema do adultério na sociedade. O que resolve é mudança de coração, é transformação, é conversão. Então Jesus apontou para onde? Mais uma vez, para o coração. A nova aliança previa: inscreverei as minhas leis nas tábuas do vosso coração, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias 31 e também 2 Coríntios 3, versículo 3. E foi nessas bases que Jesus falou sobre o adultério. Veja aí, Mateus capítulo 5, 27, 29, texto bastante conhecido também de cada um de nós. Mateus, capítulo 5, 27, 29. Chegou lá? O que vai dizer aí, irmãos? Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Agora veja o que ele diz no verso 29. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Então a questão aqui qual é? A solução é trancar a porta? Não. A solução é a mudança de coração, a mudança de mente. Para Deus não conta muito se o ato em si foi consumado ou deixou de ser. Não quer dizer que não seja importante. O ato consumado, claro que ele é importante, porque ele traz uma série de consequências desastrosas, danosas e às vezes até mortais. Mas aos olhos do Senhor, mais importante que isso, é que todo pecado, para se tornar real, primeiro ele precisa brotar no coração humano. E ele precisa ser acalentado ali. Veja o que Tiago vai dizer sobre isso. Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, foi Deus que me tentou. Porque o homem é tentado por a sua própria cobiça, que o pecado chega, bate a porta, ele sofre a tentação, e então ele concebe o pecado, ou seja, o pecado nasce na sua alma, e ele acalenta o pecado, e do acalentar o pecado ele vai ao ato pecaminoso. Então existe um caminho, existe um processo, e a maneira de reter o desfecho é conter o início. É não permitir que haja a concepção. E havendo a concepção, não permitir que haja o acalento, o desenvolvimento. Interessante que o John Piper ele fala sobre isso, né? E ele diz que, em termos gerais, nós temos 5 segundos para nos livrar de uma situação assim. 5 segundos para desviar o olhar, seja do que for, que trouxer tentação a nós. Se nós não nos livrarmos disso em 5 segundos, nós seremos capturados. Então, meus irmãos, não há ninguém que se salve por mérito próprio, somente através de Jesus Cristo. Porque se nós formos levar esse mandamento de Jesus aqui ao pé da letra, não tinha mais ninguém com olho nesse país. Todo mundo com as 2 órbitas vazias aqui. E essa abordagem de Jesus nos leva ao outro mandamento, que forma dupla com o não adulterarás, que é o 9º mandamento.
não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aqui nós já estamos caminhando para a segunda parte conclusiva da nossa reflexão. Esse mandamento deixa ainda mais claro que a religião que nasceu no Monte Sinai é uma religião do coração, como nós acabamos de ver. O Daniel Block, de novo, fala sobre isso. Abre aspas, o fato de o versículo 21 tratar de uma disposição do coração ou de um estado mental reforça a convicção de que o decálogo não é um código legal ao qual os juízes possam recorrer para impor uma conduta adequada, mas um conjunto de princípios pelos quais se deve viver. Fecha aspas. Ou seja, os 10 mandamentos são uma lei para a vida. Os princípios que já expusemos aqui sobre o mandamento anterior se aplicam também a este. Temos que voltar os olhos para a criação e ver como Deus criou todas as coisas e para que fim Ele as criou. A questão toca a sacralidade da vida, a dignidade da vida alheia por ter sido feita à imagem de Deus. E por isso, irmãos, a fé bíblica é firmada na interioridade. E esse é o projeto original. Obrigado, Ritinha. Interioridade. Quando os israelitas temeram se aproximar do monte no qual o Senhor entregou a lei de Moisés, os israelitas disseram, suba você, e tudo o que o Senhor disser, nós faremos. E a gente, quando lê isso, fica pensando, poxa, que povo obediente, né? Então o Senhor disse a Moisés, quem dera eles tivessem tal coração para me temer e me obedecer. Deuteronômio 5:29. Ou seja, Deus conhece bem o nosso coração, Ele sabe que a simples declaração de vontade ou disposição não tem o poder de vencer o pecado entranhado e de se voltar para a vontade de Deus. Por isso, em Jeremias o Senhor declara, eu lhes darei o mesmo coração, um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, 39 e 40. O que é isso, irmãos? É uma fé que se consolida primeiro no interior e depois se mostra no exterior. Isso é graça. Então, se o Senhor não nos der um novo coração, um coração onde Cristo habite, reine, domine, seja o Senhor, nós não podemos viver segundo a vontade de Deus. E esse é o ponto no qual o mandamento foca. E que eu tenho cultivado no meu coração, que eu tenho semeado nele, em que eu tenho perseverado. Por isso nós falamos tanto sobre a oração diária, sobre a leitura bíblica sistemática, constante, cotidiana. Porque, irmãos, nós precisamos alimentar a nossa alma para que ela seja capacitada a viver essa vida de um novo coração. Porque não adianta ter um novo coração que dia e noite está sendo enchido de futilidades, de coisas inúteis, de diversão tola, vulgar, vazia. Meus irmãos, nós vivemos num mundo hoje que é alimentado por vulgaridade, por bestialidade, até os desenhos animados. Hoje em dia, às vezes eu fico vendo determinados desenhos animados, eu fico chocado de ver a explicitude do mal que hoje já está sendo transmitido para as crianças. Não existe mais uma coisa velada, é algo explícito. Tentando fazer da cabeça dos nossos filhos e netos, que eles se tornem imbecis funcionais. Ou seja, eles são úteis para alimentar o sistema, para sustentar um sistema que os oprime a cada dia e eles estão rindo e aplaudindo esse sistema. Então, como eu tenho considerado essa questão? Como tenho tratado a minha vida, meu casamento, a minha esposa, o marido, o vizinho, a esposa do vizinho,
marido do vizinho, numa cultura onde a mulher era vista como uma propriedade do marido, assim como os seus demais bens, é muito significativo ver esse mandamento, porque ele foca primeiro e separadamente na mulher. O Senhor está mudando o eixo hermenêutico acerca da aliança no coração do seu povo. Por que hoje alguém está propondo? Por que homicídio se tornou feminicídio? Por que não preserva a lei que já determina a criminalidade para todos os tipos de situações, para ambos os gêneros? Se você matar uma mulher é homicídio, se matar um homem é homicídio. Ou será que o autor da lei entendeu que o homicídio só serve para homem? Né? Pode ser, porque a gente está vivendo numa situação no nosso país, irmãos, que olha, muitos daqueles que nos governam mal sabem ler e escrever. Tem alguns que não sabem ler e escrever. Então, são situações onde leis são criadas, porque já se espera que a população esteja tão desprovida de entendimento que aceite essas histórias, essas conversas. E agora está para ser aprovada mais uma, que tem o fim, teoricamente, de proteger a mulher, mas não protege de coisa alguma. Então é um mundo hipócrita, não é? E nós vemos aqui a palavra de Deus, sim, criando mecanismos onde a sociedade israelita deveria obedecer o mandamento que tinha como fim também proteger a mulher. E depois dizem que a Bíblia é machista. Então Israel tinha que manter a sua fidelidade ao amor pactual para com Deus, mas também para com o seu próximo. Caberia também ao povo manter a sua fidelidade ao pacto nas suas relações interpessoais enquanto comunidade. E ser fiel a Deus e obedecer o pacto da aliança começava por respeitar a esposa e o marido dentro de casa. Olha só, está tudo ligado, irmãos. É evidente que o mandamento não se restringe aos homens, tem a ver também com as mulheres, mas naquela cultura ele cabia principalmente aos homens. A nossa sexualidade e o próprio ato sexual não são coisas más em si mesmas, pelo contrário, são dádivas divinas que foram dadas para o nosso bem. O mal está dentro de nós. E é para nos libertar do domínio desse cativeiro que Jesus se manifestou. São essas as questões sobre as quais devemos nos debruçar ao considerarmos o valor das 10 palavras para nós hoje, irmãos. Num mundo como o nosso, uma sociedade sexualizada de forma doentia, a imoralidade sexual domina as mídias em geral e tudo se volta a uma conotação erotizada da pior forma possível, no pior sentido da palavra. E se essas coisas ficassem restritas, portas afora da igreja seria menos mal, mas nós sabemos que não. Não é? Então, por isso, irmãos, é importante que nós tenhamos modéstia, até para nos vestirmos. Entende? Um extremo é estabelecer um legalismo onde a mulher tenha que andar com uma saia até o peito do pé. Outro extremo é fechar os olhos para a falta de compostura e de espírito cristão de uma mulher cristã que usa uma minissaia. Esse é um outro extremo. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos contribuindo para o pecado, para a tentação da vida dos irmãos que estão na igreja. Eu me lembro da pregação de um padre, onde ele dizia assim: olha, eu agora estou levando uma toalhinha para o púlpito, eu levo algumas e deixo lá. Quando eu vejo uma situação assim, eu levo e digo: irmã, por gentileza, gostaria de lhe dar essa toalhinha, para você colocar no joelho, porque essa toalhinha fica linda nos seus joelhos. E aí ele esperava que a irmã entendesse
que ela estava usando uma roupa muito curta. Então, irmãos, a questão aqui não é legalismo, a questão aqui é sobriedade. Da mesma forma que o homem deve se vestir de modo sóbrio, a não levar as irmãs ou as pessoas até na rua, a pecarem por sua causa. Entende? Ainda mais num contexto como o nosso, que hoje tudo é envelopado, né? A gente vive nesse contexto. Então, se essas coisas ficassem restritas, portas afora da igreja, seria ótimo, só que não, irmãos. A igreja também está dentro desse processo de normalização da própria cultura secular, dando só um verniz cristão, evangélico. E se hoje a igreja evangélica brasileira levasse a sério esse mandamento, meus irmãos, haveria um rio caudaloso de lágrimas correndo pelo altar das igrejas. Enquanto nós, compungidos e envergonhados, estaríamos com o nosso rosto no pó, suplicando a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, o nosso clamor deveria ser: Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de mim. Amém? Louvado seja Deus. Bem, gostaria de propor apenas 2 aplicações para nós orarmos. A primeira delas, que possamos examinar os nossos corações, irmãos, para perguntar a Deus: Senhor, como posso me ajustar melhor à visão que Tu tens da Tua criação, da Tua obra? Como eu posso manter puro o meu coração, Senhor? O que eu posso fazer para melhorar a minha relação com a minha própria interioridade, no sentido de buscar a Tua vontade, o Teu querer para a minha vida? E a segunda é: Senhor, vem purificar os meus olhos, os meus sentidos, vem purificar os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, para que eles glorifiquem o Teu nome, para que eles exaltem o Teu nome. Me ajuda a honrar o meu casamento, a minha família, me ajuda a honrar o casamento dos outros, a família dos outros, me ajuda a honrar a vida humana, que em cada vida não existe apenas um corpo, existe uma alma, e essa alma é uma alma a qual o Senhor ama, zela por ela, e tem interesse que ela também tenha uma vida com Cristo, seja salva, seja alcançada pela Tua graça. Amém? Vamos orar nesse sentido. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças Te damos pela Tua misericórdia, o Teu amor, que mais uma vez nos concede o privilégio de nos debruçarmos sobre a Tua palavra. Traz agora, Senhor, sobre nós um coração compungido e contrito, pois a este o Senhor não despreza. Ajuda-nos, Senhor, a nos voltarmos para aquilo que a Tua palavra trouxe aos nossos corações nesta manhã. E, em primeiro lugar, nós Te suplicamos, Senhor, ajuda-nos a discernir no nosso próprio íntimo de que maneira nós podemos viver uma vida, ó Deus, interior, justa, verdadeira, correta, santa, separada, consagrada para Ti. Uma vida que considere a própria vida santa, ó Deus, não apenas a minha vida, mas também a vida do outro. Senhor, nos ajude a ter, ó Deus, olhos bons, que o Senhor venha purificar os nossos sentidos, os nossos olhos, nossas mãos, nossos ouvidos, nossa boca, que eles sejam purificados pelo Senhor e que sejam usados como instrumento para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a não cobiçarmos aquilo que é do nosso próximo, a não termos, ó Deus, um olhar erotizado no sentido mais pejorativo, mais danoso, mais pecaminoso da palavra, mas que o Senhor nos dê olhos caridosos, olhos compassivos, bondosos, que eles possam olhar para o outro com misericórdia, com graça,
como alguém que precisa de salvação, que precisa ser encontrado também no dia em que Cristo vier, como parte da sua família, para que seja resgatado, salvo e viva a eternidade com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis ao nosso casamento, não apenas no sentido explícito e objetivo da palavra, apenas de forma estereotipada, mas que nós possamos fazê-lo no íntimo também, Senhor, preservando a santidade do nosso casamento, do nosso relacionamento conjugal. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos leva para um caminho diferente desse. Que o Senhor traga libertação para nós, que o Senhor quebre as cadeias e os grilhões e glorifique o Teu nome em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, viver como quem considera, Senhor, a sexualidade, a prática sexual, a relação conjugal como algo santo, puro, que o Senhor nos deu como uma dádiva bendita para o nosso bem e para a Tua glória. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.